Bom, estudos para concursos, direito administrativo, que não é direito administrativo em verdade. Eu vou ler e estudar sobre administração e conteúdo arquivístico para prova de açaí. Que eu passei na prova de açaí. Do IBGE, que é o Agente Censitário Administrativo e Informática. Eu gabaritei informática e administração na prova. Bom, parece que cai um monte de coisas de arquivísticas e administrativas. Bom, faz sentido cair coisas arquivísticas, por causa que vários dos trabalhos, se você ver lá no edital, são coisas arquivísticas. Não coisas arquivísticas, mas tem a ver com coisas arquivísticas, né? Então, agora eu vou ler o conteúdo sobre ciclo das três idades. Que na verdade é uma coisa extremamente fácil. Quer dizer, esse é um conteúdo muito fácil. Muito fácil. Quando caem mais provas. Um exemplo disso é, saca só, eu respondi, eu fui ver agora aqui, essa pergunta aqui que eu estou usando como base, respondi ela 2 vezes e acertei as 2 vezes. Só para vocês é meio besta, mas aqui 94% das pessoas que responderam essa questão numa pesquisa acertaram ela. Louco, né? Porque normalmente as perguntas de três idades só falam, pergunta se é permanente, se é o corrente, que é o presente, que é o muito usado. Ou seja, são perguntas tem uma diferença, só essa diferenciação entre esses dois. Apesar de ter um terço, o segundo cara, o do meio, ou seja, os caras dos tempos intermediários, mas ele não aparece muito, não cai muito esse cara. Bom, daí a pergunta era, o conjunto de documentos em tramitação ou não, que pelo seu interesse e utilidade é objeto de consultas frequentes pela organização, é chamado de arquivo, daí era corrente. Por quê? Qual é as palavras-chave para saber que era corrente? É simplesmente que é objeto de consultas frequentes. Qualquer coisa que consultas frequentes é o corrente. Permanente seria o cara que foi para o museu, né? A terceira idade. E os outros nem tem nada a ver. Tipo, arquivo de segurança não existe, não tem esse termo. Técnico não tem esse termo. E arquivo administrativo também não tem esse termo. Quer dizer, eles existem o termo de arquivo técnico e arquivo administrativos, mas não tem nada a ver com um conjunto de documentos. Ele é sobre separação de um arquivo, não de documentos, entende? Tem essa diferenciação entre arquivos e documentos. Tipo, você vai lá nos trecos de arquivos e separa o arquivo como se fosse o ente federado lá, o ente, o lugar físico que vai guardar as coisas, entende? Daí você vai lá no arquivo, daí você usa algum dos projetos de separação, não, de separação, droga, de filtro. E filtra as coisinhas e você vai encontrar esses tipos de filtração de administrativa ou filtração técnica dos documentos. Bom, agora ciclo vital, sobre conteúdo do ciclo vital. Teoria das três idades. A teoria das três idades foi formulada por Theodor Roosevelt Schellenberg. Olha, o Theodor, um cara chamado Theodor Roosevelt. Interessante. Esse cara, Theodor Roosevelt Schellenberg, a sua obra é intitulada Modern Archives, que ou seja, arquivos modernos e princípios e técnicas. Daí, ou seja, esse cara é usado para
Bom, voltando aqui, deixa eu ver se eu consigo achar um resumo. Quer dizer, vamos ver se esse conteúdo da apostila dos três idades tem resumo no final. Prazo. Não tem não. Bom, agora, ao invés de ler as coisinhas que eu ia ler, vamos ver os títulos das coisinhas que a gente tem que se perguntar o que são. O que são arquivos três idades? O que são arquivos correntes de gestão ou ativos da primeira idade? O que são arquivos intermediários, centrais, semi-ativos ou pré-arquivos, segunda idade? O problema disso aqui é que você tem que levar esses nomes extras, porque às vezes fazem pegadinhas com esses nomes extras. Eu já uma pergunta com isso, com nomes extras. Daí você se pergunta o que Paz, um cara chamado Paz, ensinou, o que é corrente permanente, e o que é arquivos permanentes ou históricos de terceira idade, retrospectiva e prospectiva. Agora você se pergunta quais são as atividades dos arquivos desses três tipos. Daí eles falam da separação entre estilos de arquivamento, tipo dos canadenses e dos italianos, e sobre a centralização e descentralização. Daí eles explicam centralização das atividades de controle, que são protocolo, descentralização de arquivos, e também explicam a descentralização das atividades de controle, que são, de novo, protocolo. Atividades de controle são protocolo dos arquivos. Depois ele fala sobre alguns métodos de destinações e situações. Tipo, o que eu quero dizer com destinações é a ordem que os trecos vão para cada um. É que tipo, sempre o primeiro é o corrente. Mas às vezes eles pulam o intermediário e vai direto pro permanente, sacou? E daí tem esses tipos de. Tipo, a história normal é corrente, daí vai pro intermediário e depois vai pro permanente. Mas às vezes essa lição muda, né? Daí parece que tem quatro tipos de separação de ordem disso aí. E no final tem o conteúdo de prazos. Prazos de gestão arquivística, ou seja, essa coisa é importante por causa que é isso que determina o ciclo vital dos documentos, certo? É que os arquivos, as empresas, os órgãos têm que criar uma tabela de temporalidade. Esses tecos de temporalidade são esses prazos que eu vou falar agora aqui. Prazo de vigência, prescrição, precaução e arquivamento. Uma separação disso vai falar quanto tempo as coisinhas são usadas, entende? Bom, voltando agora para o começo. Esse estudo lá desse cara chamado Theodore Roosevelt, esse estudo foi inspirado no relatório de Comissão Hoover, de 1949, uma comissão nomeada pelo presidente norte-americano Truman. Em 1949, com o intuito de se encontrar uma solução para a documentação acumulada nos Estados Unidos da América no contexto da Segunda Guerra Mundial. A maior colaboração da teoria das três idades consistia em dar subsídios à necessária e adequada avaliação e conservação de documentos. Isso levará à determinação do trânsito de documento até a destinação final, resultando principalmente na redução controlada e criteriosa da massa documental, conservada e acessível de forma eficaz, eficiente e econômica. Assim, a teoria das três idades, também chamada de teoria do ciclo de vida, dos documentos é uma seção das fases vigência ou frequência, porque passam os documentos correntes intermediária a permanente e desde o momento em que são produzidos até sua destinação final, eliminação ou guarda permanente. Arquivos correntes de gestão ou ativos da primeira idade são os conjuntos de documentos montados nos setores de trabalho em decorrência das funções e atividades exercidas e de necessidades de mantê-las no local por razões administrativas e técnicas, seja pela frequência de uso ou pela tramitação ainda não encerrada, ainda que sem movimentação. A principal característica é de serem essenciais ao funcionamento cotidiano por quem os acumula. Todos os documentos são produzidos na fase corrente. Assim, a única fase em que todo documento obrigatoriamente passa é no arquivo corrente. A avaliação é a atividade típica dos arquivos correntes. Segundo o Pais, embora as atividades do protocolo, expedição e arquivamento corrente sejam muito distintas, a ideal é que funcionem de forma integrada com vistas à racionalização de tarefas comuns. Assim, a autora chamada Pais destaca que, devido ao íntimo relacionamento dessas áreas de trabalho, julgou-se oportuno distribuir em 5 setores distintos as atividades dos arquivos correntes. Ou seja, se você percebeu, com os comentários que a gente fez aqui, parece que cada atividade, cada tipo de arquivo tem
alguns setores distintos das suas atividades. Os arquivos correntes têm as atividades de protocolo, que são incluir recebimento e classificação, registro e movimentação dos documentos. Tem atividades de expedição, atividade de arquivamento, arquivo propriamente dito, e atividades de empréstimo e consulta e a treco de destinação. O próximo arquivo, intermediários. Centrais e semi-ativos ou pré-arquivos de idade. A segunda idade é composta de documentos que são conservados por razões de ordem administrativa, legal ou financeira, mas têm uso menos frequente que os da primeira idade. São documentos que aguardam sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Um plano de destinação. Permanece na propriedade exclusiva da unidade produtora acumuladora. A principal finalidade é a redução de custos e economia de espaço, pessoal, equipamentos e tempo, já que esses arquivos asseguram a simplicidade e facilidade na guarda e conservação dos documentos. É um arquivo que possui documentos que deixaram de ser frequentemente consultados. A autora Marilena Leite Paz destaca os seguintes objetos do arquivo intermediário: evitar a manutenção de documentos por um longo período nos setores de trabalho e o recolhimento prematuro de documentos ou arquivos permanentes. O arquivo intermediário, assim concebido, tem a dupla vantagem de centralizar e de administrar os documentos que perderam sua utilidade corrente para os administrados. Ele evita a eliminação descontrolada e permite uma verdadeira política de conservação dos arquivos, garantir a redução dos custos de conservação de documentos. O arquivo intermediário possui a finalidade de apoiar tecnicamente os arquivos correntes do respectivo órgão, para a correta transferência dos documentos inerentes à atividade fim e atividade meio de órgão. Essa coisa de objetivos é interessante, né? E o último objetivo é potencializar o acesso à informação. Os arquivos intermediários são, sob o ponto de vista teórico, extensões dos arquivos correntes, também conhecidos como arquivos semiativos. Ficam guardados documentos que possuem longo valor jurídico ou histórico, os quais podem retornar por inúmeras razões aos arquivos correntes. A organização dos documentos na fase intermediária deve ser realizada mesmo no modo daquela adotada na fase corrente, porque a diferença entre os documentos da fase corrente e intermediária diz respeito à frequência da consulta, e não o uso que se faz deles. Aliás, tanto os documentos da fase corrente como intermediária possuem valor primário, ou seja, o mesmo propósito. Segundo Paz, até a primeira metade do século XX, a tradição arquivística classista considerava apenas duas idades dos arquivos, corrente e permanente. Assim, os documentos passavam diretamente de um estágio para o outro, não sendo previsto nenhuma fase de transição, que é a segunda idade agora. Quando as instituições contavam com espaços, conservavam com seus documentos por longo tempo, muitas vezes sem condições adequadas para sua preservação desses documentos. Outras, por falta de espaço, eles recolhiam precocemente, ou seja, muito rápido, os documentos que ainda tinham uso corrente, congestionando o arquivo permanente com documentação ainda necessária à administração. Com o crescimento de massa documental produzida em quantidades cada vez maiores, a situação gravou-se. Foi então que, na busca de uma solução, surgiu a teoria da idade intermediária e com ela a noção de depósitos intermediários, cujo acervo é constituído de papéis que não estão mais em uso corrente, arquivos permanentes ou históricos, de terceira idade. A última ideia, a idade é formada pelos documentos que não têm valor previsível no plano administrativo, legal ou financeiro. Quando destituídos esses valores, os documentos são eliminados ou conservados, segundo tenham ou não um valor histórico, ou seja, são definitivamente preservados. Durante o tipo ideal distinguem duas maneiras pelas quais os documentos arquivísticos desempenham sua função memorial, quais sejam retrospectiva e perspectiva. Vejamos do que se trata. A função memorial retrospectiva de um documento arquivístico é a mais comum e se refere exatamente ao fato desse documento permitir lembrar o que foi feito, dito ou ocorrido e com isso aprender sobre o passado. Já a função memorial perspectiva é aquela que permite lembrar o que será feito e como será feita. Um exemplo seria a partitura musical ou o roteiro de uma peça teatral. A eliminação de documentos de arquivos é uma atividade vedada nos arquivos permanentes. São atividades características dos arquivos permanentes. 4. Arranjo, descrição, conservação e referência. O arranjo são os documentos que serão reunidos e ordenados de maneira adequada. A descrição e publicação são as atividades afetas à tarefa de relacionar os documentos do arquivo e dar conhecimento ao público sobre o conteúdo do acervo. Lembre-se da finalidade informativa, comprobatória e histórica dos documentos deste arquivo. A conservação na fase permanente, temos os documentos já com vários anos de existência e assim são necessárias medidas de proteção aos mesmos, principalmente no que se refere ao seu local de guarda, protegendo-os de exposição de agentes químicos, físicos ou biológicos. E a referência, ela fixa políticas de acesso e utilização dos documentos.
Segundo os doutrinadores canadenses e italianos, haveria a necessidade de uma quarta fase para a teoria do ciclo documental. No entanto, essas duas correntes divergem quanto ao momento em que essa fase adicional será aplicada. Para os canadenses, o momento seria na fase corrente, dividindo em duas etapas, uma constituída do pré-arquivo com os arquivos dentro dos setores que o utilizam e outra constituída de um arquivo central corrente. Já os italianos, na definição proposta por Elio Lodolini, o momento seria no arquivo intermediário. Nesse caso, teríamos um arquivo intermediário para os documentos com prazos discricionais e precaucionais e um arquivo intermediário para os documentos que estão por adquirir valores secundários que separados poderiam ser mais bem conservados. Um assunto interessante sobre o tema relaciona-se com a centralização ou descentralização de arquivos correntes. Separando essa coisa aqui para terminar. Segundo lecionou a Garota Paz, ao se elaborar um plano de arquivo, um aspecto importante a ser definido diz respeito à centralização ou à descentralização dos arquivos, serviços de arquivo, fase corrente. A autora esclarece que a descentralização se aplica apenas na fase corrente dos arquivos, e em suas fases intermediária e permanente, os arquivos devem ser sempre centralizados, embora possam existir expostos de documentos fisicamente separados. A centralização do protocolo e a descentralização dos arquivos. Nesse sistema, todo o controle de documentação é feito pelo órgão central de protocolo e os arquivos são localizados junto aos órgãos responsáveis pela execução de programas especiais ou funções específicas, ou ainda junto às unidades administrativas localizadas em áreas fisicamente distantes dos órgãos que estão subordinadas. Quando o volume de documentos é introduzido, a cada órgão deverá designar um de seus funcionários para responder pelo arquivo entregue à sua guarda e para todas as operações de arquivamento decorrentes, tais como a abertura de dossiês e controles de empréstimos, preparo para transferência e etc. E se a massa documental for muito grande, é aconselhável que o órgão central do protocolo designe um ou mais arquivistas ou técnicos de arquivo aí de seu próprio quadro de pessoal para responder pelos arquivos nos órgãos em que forem localizados. A esses arquivos centralizados denominam-se os núcleos de arquivos ou arquivos setoriais. E só para comentar, eu não entendi nada. Meu cérebro não conseguiu gravar as coisas que eu acabei de ler, esses 3 parágrafos de centralização. Vamos ver o que sai da descentralização. Esse sistema só deverá ser adotado quando puder substituir com vantagens relevantes os sistemas centralizados tradicionais ou os parcialmente descentralizados. O sistema consiste em descentralizar não somente os arquivos, como as demais atividades de controle já mencionadas anteriormente, isto é, os arquivos setoriais encarregar-se-ão, além do arquivamento propriamente dito, do registro de classificação, tramitação dos documentos e etc. Neste caso, o órgão de protocolo, que também deve integrar o sistema, funciona como agente de recepção e de expedição, mas apenas no que se refere à coleta, à distribuição da correspondência externa. Não raro, além dessas tarefas, passa a constituir-se um arquivo setorial de documentação administrativa da instituição. Bem, podemos concluir então que, após passarem pelos arquivos correntes da fase obrigatória a todo documento, separa lá. Agora vai falar daquelas fases de instituto que eu falei, que eu comentei muito de indo para uma fase para outra. Os 4 métodos aqui falam assim. Após o prazo de guarda estipulado para a fase corrente, será transferido para o arquivo intermediário, onde cumprirá seu prazo de guarda, cessada essa fase, ele irá recolhido ao arquivo permanente, assim temos. Segundo ponto é, após o prazo de guarda estipulado para a fase corrente, ele é recolhido diretamente para um arquivo permanente, corrente permanente. Terceiro ponto, após o prazo de guarda estipulado para a fase corrente, ele é transferido para o arquivo intermediário, e onde cumprirá seu prazo de guarda. Cessada essa fase, ele terá como destinação final a eliminação, assim temos. Corrente, intermediário e eliminação. Se não der para entender, existe a eliminação lá, ou seja, é um treco que não é guardado, então ele não é contado. Mas ele é um tempo, uma fase de tempo. Tipo, para que você vai guardar coisas inúteis, certo? E o quarto ponto de prazo é o prazo guarda estipulado para a fase corrente, ele terá como destinação final a eliminação. Temos corrente, direto para a eliminação. Daí, os prazos na gestão arquivística podem ser resumidos e conceituados em prazo de vigência, prazo de prescrição e prazo de precaução, e o prazo de arquivamento. O prazo de vigência é o intervalo de tempo durante o qual o documento produz efeitos administrativos, legais e plenos, cumprindo as finalidades que determinam a sua produção. Se eu pensar em prazos de vigência que aparecem em processos, normalmente são considerados de 3 a 5 anos, né? Mas isso não deve fazer relevância para conteúdo arquivístico administrativo, né?
O prazo de prescrição é um intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer interessado pode invocar a tutela do poder judiciário para fazer valor direto seu que entenda violado. O terceiro ponto, o prazo é a precaução. É um intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer interessado guarda o documento por precaução antes de eliminá-lo ou encaminhá-lo para a guarda definitiva do arquivo permanente. E o último prazo é de arquivamento, é o tempo em que os documentos permanecem arquivados nos seguintes locais: uma unidade, num arquivo central ou no arquivo intermediário. A unidade indica o tempo em que o documento permanece no arquivo corrente junto ao produtor. O arquivo central ele indica o tempo em que o documento permanece no arquivo geral, que é centralizado de alguma secretaria, tipo as autarquias ou empresas. E o arquivo intermediário indica o tempo em que o documento permanece no arquivo intermediário da administração, aguardando longos prazos precaucionais. E assim termina o conteúdo da apostila de prazos de ciclos vitais administrativo arquivístico, né? Tchauzinho. Força de vontade. Eu aprendi tudo que eu acabei de ler. Bom, sou muito esperto. Tchauzinho.